Hello class, good morning. Bom dia pessoal. Hoje nós daremos continuidade a mais uma aula de língua inglesa. E observem que o nosso vídeo desta semana está um pouco diferente. Tem um colorido a mais e vocês verão adiante algumas imagens também do nosso livro, ok? Let's study. Vejam que tem a apresentação, professora Lidiana Oliveira do Nascimento, e a série nono ano. Pois bem, nós iremos iniciar o módulo 10, tá? Do nosso livro, com o capítulo 4, grupo 4, que tem o título Connections, né? Na página 67. Abrindo o livro de vocês, nós temos o início do grupo 4 com o título Good Health Matters, né? Falando aí sobre hábitos saudáveis, né? Em seguida, na página 69, inicia-se o módulo 10 com o título Being Health and Fit, tornando-se saudável e tornando-se saudável. E nesse grupo inicia com 4 perguntas. What do you do to keep fit and in good health? O que você faz para manter-se saudável, né, com a boa saúde? What's the importance of practicing sports? Qual a importância de praticar esportes? Do you prefer play sports or play computer games? Why? Você prefere praticar esportes ou usar jogos de computador, né? Por quê? How much time do you spend watching TV? Quanto tempo você desperdiça, né? Assistindo TV, tá? Então, essas são as perguntas que iniciam o módulo, né? O grupo. Na página 69, nós temos um texto curto com o seguinte título: Are you a couch potato? Já ouviram falar nessa expressão couch potato? O que seria couch potato? Bem, eu vou fazer a leitura do texto em inglês e em seguida farei um comentário sobre o que esse texto traz para nós nesta aula. Having sedentary life can be very dangerous for one's health. Whatever your age, there is good scientific evidence that those who are physically active lead healthier lives. Doctors recommend doing exercise every week because practicing sports, for example, reduces stress, enhances one's mood, improves sleep, helps people to socialize and boost self-confidence. Besides that, it helps to prevent heart disease, hypertension, obesity, depression, diabetes, cancer, and fractures due to osteoporosis. Ok? Então, o que esse texto fala? Primeiro, o que seria o título desse texto? Are you a couch potato? Né? Todo mundo sabe que no inglês existem expressões idiomáticas justamente exclusiva para cada situação. Por exemplo, você imaginou, né, que esse texto falaria de batata ou algo do tipo, uma batata sentada no sofá, né? Pois bem, o inglês tem umas expressões um tanto curiosas e couch potato é uma delas, tá? Couch potato se refere a uma pessoa sedentária, preguiçosa e que passa muito tempo em frente à TV, ok? Então, esse texto fala exclusivamente sobre isso, tá? Ele fala que as pessoas sedentárias desperdiçam muito tempo da vida, né? Tornando a vida um pouco até perigosa para alguns estudos científicos, né?
mostraram que a prática de exercício melhora a saúde, né? Entre outros. Então, de acordo com esse texto, né, vocês irão também responder essa atividade da página 71, que está pedindo o seguinte: Write the names of the sports under the pictures. Vocês vão escrever o nome das imagens, né, que correspondem aos esportes, tá? E na parte do Grammar Tip, na página 72, vocês têm o seguinte título: Play, go or do a sport. Né? Play, go or do sports. Né? Quando nós queremos falar de esportes, nós podemos usar esses 3 verbos, porém cada um em uma definição diferente. Por exemplo, o verbo play. The verb play is used with team sports and activities in which there is a competition to be won. Então, quando nós vamos usar o verbo play, ele é empregado quando nós vamos falar sobre time de esportes, né, ou atividades, onde há uma competição para se vencer. Então, como tem no exemplo, we have played volleyball together since we were high school. Então, observe aí que o verbo usado foi play. Nesse caso, não podia ser go nem do. Voleibol é um jogo que se pratica em time, em equipe. Então, quando isso acontecer, nós vamos usar o verbo play. Em seguida, nós temos o verbo go. The verb go is used with sports ending in ing and with an activity you do alone. Então, o verbo go já é diferente do verbo play, né? O verbo play é usado em equipe e o verbo go é quando se pratica uma atividade sozinho, tá? E normalmente o verbo go é usado com o verbo auxiliar falando aí, usado com ing. Por exemplo, to keep fit, I go jogging every morning before going to work. Observem aí que logo depois de go, o verbo que vem seguido, ele termina com ing. Então, por isso que foi usado o verbo go, tá? E o verbo do. The verb do is used for recreational activities, martial arts, and sports that are more of a physical active since they don't need a ball or a team. Então, observem aí, para usar o verbo do, nós vamos observar o seguinte: se estivesse tratando de artes marciais, né, atividades matinais, né, e esportes que não necessitem de bola, né, ou de time, então usa-se o verbo do. Por exemplo, he started doing gymnastics when he was a little child. Então, ele começou a fazer ginástica desde que ele era uma criança. Então, observem aí que nesse caso, nós empregamos o verbo do, ok? Então, vocês têm o seguinte para fazer como atividade nesta aula. Nós vamos fazer os exercícios relacionados ao capítulo 4, módulo 10. Vocês irão responder, né, como eu já havia dito. Primeiro, a página 71, que é relacionada aos esportes. E em seguida, vão dar continuidade com o exercício da página 78, 79 e 80, até a 7ª questão. O que é que vocês vão fazer? Primeira questão. What's not true about the benefits of red sports according to the text? Vocês vão ler o texto, né? Novamente, o texto do início, e vão marcar uma opção correta. A segunda questão, vão completar as sentenças usando play, go or do, tá? São questões fáceis
que vocês vão responder e nós iremos fazer a correção logo em seguida com a aula na próxima semana através do aplicativo, tá? Então, boa semana, tá? Façam a atividade com atenção e qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá bom? Beijos e tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau.